Jackson. Às vezes eu segurei sempre, o que quer dizer que quem está estudando é sempre aquele universo de gente, né? Bem pouquinha gente. Custódio Ayrton, esse eu não conhecia não. Seja bem-vindo. Tenho tido uma repercussão muito boa, viu? Tenho estado muito feliz porque todo dia recebo muitas mensagens e foi, rapaz, eu botei um axezinho. Essa música Selva Branca pra mim é um dos clássicos do. Valeu, Priscila. Sua planilha fica pronta amanhã. Essa música Selva Branca é um dos clássicos do axé. Outras vezes eu coloquei umas musicazinhas. E aí, Annelise? E ontem não tinha. Domingo e ontem não coloquei. A mina fez: não tem mais música? Não tem. Lizar, aí ó. Quem é vivo sempre aparece. Veja bem, essa repercussão tem sido muito positiva e eu sempre recebo mensagens, mas as que eu tenho recebido desde de domingo tem sido muito no sentido de produzir mais vídeos, gravar mais vídeos. Aí o pessoal tá querendo já que eu dê aula e tal. Eu sento aqui no Periscope e falo de bate pronto, eu não me preparo, eu não tenho um script pronto, uma agenda, eu sento aqui e vou falando. E aí, Brenão? Você tem que estar escutando Selva Branca, rapaz. Abriu aqui com Selva Branca, você tá ouvindo, mas foi nos primeiros 30 segundos. E assim, eu sento, cara, e começo a falar. Hoje, como eu prometi ontem, eu vou falar sobre a fiscalização da segurança do trabalho. No domingo eu falei sobre trabalho escravo, ontem foi sobre infantil, PCD e aprendizagem, e hoje vai ser sobre segurança do trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou coach lá no Estratégia Concursos e também sou auditor fiscal do trabalho. E esse projeto é uma prévia ao que vai acontecer na semana que vem, semana especial AFT lá no Estratégia, 1 a 4/8. Você se inscreve no link gratuito que tem na minha página do Instagram ou no próprio site do Estratégia tem lá, Semana Especial AFT. Estarei lá e de antemão estou antecipando alguns assuntos que me parecem interessantes para quem quer conhecer mais a carreira. Então vamos lá, como é que funciona a fiscalização de segurança de saúde do trabalho? A CLT, artigo 630 e região, é o que por exemplo, Ricardo Rezende chama de direito administrativo do trabalho. Se eu fosse recomendar um livro de trabalho, recomendaria o dele. O 630 da CLT e região é o que trata das nossas atribuições enquanto auditores fiscais do trabalho. E dentro de cada superintendência ou gerência, existem uns núcleos ou setores. Parte faz segurança e saúde do trabalho, que é, por exemplo, onde eu estou lotado, e parte faz fiscalização do trabalho. A segurança e saúde do trabalho, ela pega projetos, por exemplo, prevenção de acidentes, transporte rodoviário, aquaviário, portuário, construção. E a fiscalização do trabalho pega comércio, pega PCD, aprendizagem, serviços, combate à informalidade, que é mais aquela que tem foco em registro. No que tange a fiscalização de SST, a gente vai pegar as NR. Em princípio, as 36. Só que a gente tem umas que usa com mais frequência. Quais seriam elas? As que eu recomendo, já é uma dica aí de concurso top, a que você tenha ela na ponta da língua. 1 a 9, 12, 17 e 18. O que é que ocorre numa fiscalização de segurança do trabalho? Você recebe uma ordem de serviço, que é uma determinação de sua chefia, para você cumprir com uma fiscalização em requisitos mínimos. Então, por exemplo, hoje eu fui fiscalizar uma obra. Numa obra de construção civil, o que é que eu devo olhar? Por exemplo, trabalho em altura, proteção de periferia, existência de PCMAT, parte elétrica, área de vivência, máquinas, vamos supor, se lá tem uma serra,
se lá tem, deixa eu ver, outro tipo de máquina. Todas essas máquinas rotativas que têm um alto potencial de acidente. Ou seja, a EPI, se bem que EPI eu nem gosto muito de fiscalizar a EPI, porque é o seguinte, certo? Na hierarquia de normas da hierarquia de proteção da NR9, há um claro, uma clara distinção e uma gradação que o legislador faz quando ele diz normas de caráter administrativo, ou seja, você tem um risco X, você deveria diminuir esse risco para o seu empregado de maneira administrativa. Vamos supor, você tem um cara trabalhando num frigorífico que tem, se ele está sujeito, por exemplo, à umidade. Qual seria a norma de ordem administrativa? A prescrição de ordem administrativa. Tentar, por exemplo, reduzir a possibilidade de existir umidade. Qual seria a segunda etapa? Alguma proteção coletiva. Por exemplo, uma grelha embaixo para que não junte água nem o cara escorregue. Qual seria a terceira escala de proteção? Seria o EPI. A bota aquela bota mais puxada para água, a bota de açougue, aquelas botazinhas brancas. Tá me falhando o nome agora. A garota me fez uma pergunta. Se deve fiscalizar EPC com prioridade? Não. Na norma não diz isso, não. A norma diz que dentro da hierarquia de redução de riscos, o fiscalizado deveria adotar essas três medidas. O que não quer dizer que o EPI não deva ser fiscalizado se existir EPC. Não é nada relativo a isso. É só que eu acho que EPI é a visão pessoal minha. EPI é o último momento antes de você tentar garantir que o empregado não está sujeito a um risco. Da fiscalização de segurança do trabalho decorre uma de nossas atribuições mais interessantes, se bem utilizadas, obviamente. Para o pessoal que está travando, a transmissão ela vai para o YouTube e lá não trava porque já vai estar gravado. Então, assim, quando a minha conexão não está 100% ou a sua não está 100%, vai ter uma oscilaçãozinha, mas indo para o YouTube ela vai zero bala. Então, da fiscalização de segurança e saúde do trabalho decorre uma das nossas atribuições que eu acho mais interessantes, que é a possibilidade, segundo a NR3, de promover o embargo ou a interdição. Questão aí batidíssima e que cai em todo concurso que cobra segurança e saúde do trabalho. A banca confundir o que é embargo com interdição. Muito simples. Embargo é obra. Interdição é tudo o que não for obra. Pronto. É muito simples. Então você interdita uma frente de serviço, você interdita um posto de trabalho, você interdita uma máquina, você interdita um caminhão, como por exemplo a gente deve fazer uma fiscalização agora nessa operação padrão dessa semana. Tá no site do sindicato, é público isso, sobre transporte rodoviário. A gente pode interditar um caminhão e embargar uma obra. Esse momento da interdição ou do embargo é a definição clássica do poder de polícia da administração, tá? E ele tem todos os requisitos do ato administrativo. Eu vou entrar numa área que não é muito a minha e para a qual eu não estou muito bem, não tenho estudado ultimamente. Quando você determina, por exemplo, o embargo ou a interdição, o seu ato se presume legítimo, ele é auto-executável, ou seja, o embargado ou interditado, se ele descumprir, ele é passível de responder tanto judicialmente no aspecto criminal, pela desobediência, no criminal, se daquele dali decorrer lesão, e no administrativo, porque aquele dali incide uma multa. E o civil, óbvio, se ele causar dano a alguém. E esse momento é que a gente, auditor fiscal, pode sair de um plano de só multar, só autuar, para tentar impor ao administrado uma modificação na situação de fato. Vamos supor um exemplo. Eu chego em uma padaria
cujo parque maquinário esteja desprotegido. A NR12, por exemplo, tem um anexo para padarias, assim como tem também para açougue. E eu chegando lá vejo, por exemplo, que uma serra-fita de um açougue ou que uma máquina de bater massa de uma padaria ela não está protegida. Qual é o meu dever? E sempre quando a gente for falar de fiscalização do trabalho, a gente está falando de dever, não é poder. Alguns autores falam poder-dever, mas é dever obrigação. Eu devo promover a interdição daquela máquina. Por quê? Porque ali há um requisito duplo de risco grave e iminente. O risco grave é aquele risco que pode causar uma lesão séria ou que pode levar até, eventualmente, ao óbito. E iminente é que ele possa acontecer a qualquer momento. Havendo esse duplo requisito, o auditor fiscal do trabalho ele tem o poder, ele tem o dever, ou o poder-dever, de impor aquela obrigação de não fazer ao administrado. De dizer ao cara, ó, aqui você não pode fazer, continuar com esse serviço, por exemplo, até que você cumpra uma série de obrigações, que obviamente não decorrem da cabeça do próprio auditor, mas sim da norma. Então vamos supor, conforme o anexo tal da NR12, você deveria ter essa máquina assim, 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 até que você possa então voltar a utilizá-la. Em caso de descumprimento, há crime de desobediência, há responsabilização criminal e civil se dela ocorrer alguma espécie de mal súbito ou dificuldade não, se acontecer algum dano, alguma lesão a alguém. Essa competência não é mais, pelo menos na norma vai estar dizendo que é do superintendente. Por delegação, essa competência hoje falece estaria correto, mas compete também menos técnico. Compete ao auditor fiscal do trabalho, que no caso, em tese, em havendo excesso, poderia responder por aquele excesso. Vamos supor, uma máquina X em um parque fabril, você entra na montadora de automóveis, uma máquina, sei lá, uma máquina de solda, ela está desprotegida. Aí o auditor fiscal do trabalho, em claro desvio de finalidade e excesso de poder, interdita a fábrica inteira. Óbvio que ali ele responderia. Então hoje, tendo em vista a agilidade da necessidade de se tomar essa medida, é delegado ao auditor fiscal do trabalho essa competência. Mas para fins de prova, se na sua prova disser superintendente, conforme a norma, seria a ele a competência. E desse ponto da interdição, só para concluir, é que eu acho que a gente pode conseguir alguma situação de fato que modifique a vida de quem está sujeito a risco no ambiente de trabalho. Porque as multas por si só, às vezes, elas não são tão altas. Então, o infrator, ele faz uma análise de custo-benefício. Ele faz uma análise de se vale a pena modificar a máquina, adaptar ou proteger da maneira como você autuou, ou então se vale a pena ele pagar a multa. Muitas vezes as multas, como elas são atualizadas e não são atualizadas na frequência que a gente imagina que ela deva ser, as multas às vezes elas vão perdendo valor ao longo do tempo. Então você tem multas para riscos bem graves, para situações bem complexas, que custam baratíssimo. Máquinas milionárias que vitimam muitas pessoas e que no final das contas, para o cara promover a alteração, não compensa financeiramente, e aí ele vai pagando a multa, como muitas vezes acontece. E aí, reiteradas ações fiscais, reiterados taxas por parte do MPT, muitas vezes isso descamba para ação judicial, isso descamba para outra coisa. Mas no fim das contas, uma maneira da gente conseguir algum progresso nesse aspecto de segurança ao trabalho é por meio da interdição e do embargo. O que mais eu poderia falar? Hoje o bate-papo está muito mais técnico do que prático. No dia a dia da fiscalização, a gente fica em projetos. Então, por exemplo, eu já fiscalizei segurança ao trabalho, refinaria de petróleo, já fiscalizei embarcações, já fiscalizei construção, já fiscalizei padaria, açougue, indústrias múltiplas em Manaus, os mais variados setores,
Isso é muito interessante da fiscalização, porque você recebe uma ordem de serviço que você tem nela uma série de atributos a serem fiscalizados. Só que, por exemplo, a maneira como um atributo ele se materializa num segmento econômico, às vezes ele tem outra nuance em outro segmento econômico. E aí a gente está sempre aprendendo. E a gente está sempre sendo desafiado a entender um pouco mais como funcionam algumas empresas e alguns setores econômicos. Por exemplo, cerâmicas. Eu fiscalizei muitas cerâmicas. E já respondo, Annelise. Já fiscalizei muitas cerâmicas e foi um segmento que eu nunca nem tinha entrado na vida. Óbvio, depois de uma pesquisa. A Fundacentro, que é um órgão do Ministério do Trabalho, também ajuda a gente nesse aspecto, porque produz muito material bom. A gente consegue superar aquela dificuldade técnica inicial e fazer uma fiscalização decente. Sou formado em Direito e Administração. Prazo para cumprir a OS. A gente tem até o final do mês seguinte para abrir a OS e 4 meses para fechar. É óbvio que se você não for diligente, você vai acumulando serviço ao longo do tempo. Em regra, você tem aí as gerências ou superintendências distribuindo 8 a 10 OS por mês para a área de segurança e com esse prazo. Então, fiscalizações mais complexas, em regra, a chefia faz uma ponderação de forma a lhe dar mais ou menos OS, conforme for a sua disponibilidade em relação àquele mês e à complexidade do que você está fiscalizando. Cerâmica é um segmento econômico muito complicado, muito complicado. Ainda é de uma época em que a gestão de segurança do trabalho ficava em último lugar. E são empresas antigas, geralmente, são empresas familiares, são empresas cuja técnica produtiva evoluiu pouco, ou pelo menos, não vou dizer que evoluiu pouco, já fui a cerâmicas muito modernas, deixa eu melhorar a frase. O que eu quero dizer é que em cerâmicas você tem como produzir um produto adequado usando uma técnica velha. Ou seja, você está no topo, não quer dizer você utilizar a técnica mais moderna, entendeu? Então, por exemplo, tanto você vai ter cerâmicas aqui tanto no Amazonas como no Mato Grosso, já tive nos 2 estados, cerâmicas que são top, que tem forno automatizado, que tem toda a estrutura de controle eletrônica, como você vai ter aquela cerâmica que o cara tá enfiando o carvão ali dentro e tá tendo que quebrar para saber se está quente ou se está frio. E obviamente ali os riscos são brutais. Alguém me fez uma pergunta que eu terminei esquecendo de responder. No raciocínio eu passou a pergunta e eu não vi. E aqui a gente não tem como voltar. Vamos lá. Perguntas. Trabalho interno é muito pouco. Quase não tem. Quase não tem porque todo mundo é externo, né? E assim, a gente está hoje com muito pouco fiscal. Eu estava falando com a Priscila mais cedo. Hoje a gente tem aí mais ou menos 10 a 12 auditores se aposentando por mês. No Brasil hoje são apenas 2.500 auditores fiscais do trabalho. Então o órgão ele não tem como se dar ao luxo de deixar essas pessoas dentro do órgão, dentro das sedes. As pessoas têm que ser externas para tentar fiscalizar o objeto que a gente se propõe a fazer. Porque se você colocar todo mundo interno, você fica com uma dificuldade muito grande de cumprir com uma presença fiscal, que é muito interessante que exista. Em que é que consiste essa presença fiscal? É o fiscalizado, o administrado, saber que o Estado está ali, entendeu? De nada adianta, por exemplo, um órgão chegar e se colocar para os outros ou para a sociedade dizendo nós somos o órgão que regulamenta, nós somos o órgão que fiscaliza, nós somos o órgão que pune, eventualmente. E o fiscalizado não vê a presença desse órgão. Então, eu já cheguei em muitas empresas onde nunca tinham ido fiscalizar. Então, assim, a primeira vez que receberam a fiscalização foi com a minha presença. Empresas que já tinham muito tempo abertas. Então, assim, é uma realidade que hoje o segmento econômico ele está tão vasto
e o número de fiscais está tão curto, tão pequeno, que a gente tem que estar na rua. Se não estiver na rua, o que tem para ser fiscalizado vai ser menos cumprido ainda. As lotações, elas são regionais. Já respondo, Anselmo. As lotações, elas são regionais. Eu estou lotado do Mato Grosso, então assim, tecnicamente eu posso viajar por todo o estado do Mato Grosso. Minha chefia pode me colocar OS para qualquer lugar do estado, embora eu seja lotado em Cuiabá. E fiscalizações em outros estados geralmente são quando existem operativos. Trabalho escravo, grandes obras, FGTS, transporte de cargas, etc. São voluntários, você não é obrigado a cumprir com fiscalizações em outros estados, não. Dentro do seu estado, sim, você é obrigado a cumprir com sua determinação recebida da chefia. Anselmo, esqueci sua pergunta. Pergunta aí de novo, por favor. Capacitação com frequência recebe. A Caixa Econômica Federal fez um convênio bem bacana com o Ministério do Trabalho. 1% do FGTS que a gente recolher sobre ação fiscal volta para nós em termos de dotação para qualificação. Isso dá muitos milhões por ano e a gente tem recebido treinamento com frequência. Isso é muito bacana. Se depender do orçamento da União, às vezes não dá. Não, sim, se a fiscalização é acompanhada, eu já respondo. Às vezes não dá. Então, assim, com dinheiro da Caixa Econômica Federal obtido por meio do FGTS, tem sido possível financiar treinamentos de muito boa qualidade. Profissionais, tanto de dentro quanto de fora, estrutura show de bola. O Ministério do Trabalho nesse ponto está de parabéns. Nem sempre a gente consegue fazer fiscalização em dupla. Fiscalização em dupla, em regra, é rural. O rural é em dupla. E em alguns estados acompanhada da polícia. 90% dos casos a fiscalização é sozinha e apoio policial só se for necessário. Não existe isso não, Tiago. A gente não tem como usar terno e gravata não. Eu fiscalizo de camiseta polo, bota. Obviamente que a gente tem que usar EPI se a gente vai para uma área que seja necessário o uso de EPI, mas não existe formalidade não. Até um momento de a gente evitar também se afastar muito do trabalhador, né? Como a gente a gente faz parte de uma carreira que está em contato diário com a rua, com os trabalhadores, não tem condição da gente se afastar do cara que está sendo fiscalizado. Então, assim, se você vai de terno e gravata para uma obra, não tem sentido, entendeu? Não tem o menor sentido. E nem necessidade, não se exige isso. As licenças que o OFT pode ter, me perguntaram aí, são as mesmas que qualquer servidor público federal pode ter. Licença para capacitação, casamento, doença, etc. Exatamente, 8.112. O Ministério do Trabalho não faz nenhuma distinção quanto a isso, não. Situação mais inusitada que eu já presenciei, é difícil porque já foram tantas, mas já teve algumas situações engraçadas, mais tristes. Eu fui fazer uma rescisão de um contrato de trabalho. Aí eu falei no domingo que algumas pessoas não sabiam o nome e não sabiam a data de nascimento delas. Não sabia filiação, etc. Uma série de informações pessoais que qualquer pessoa saberia, as pessoas não sabiam. Pois uma vez eu fui pagar uma rescisão e aí o cara não conhecia dinheiro. Você imagine, uma nota de 2, uma nota de 10 ou de 100, isso é igual. O cara não conhece dinheiro. Aí eu peguei um bolo de dinheiro assim, entreguei pra ele e era minha primeira ação. Aí ele fez: doutor, eu não sei contar dinheiro não. Aí eu fiquei assim. Está certo, eu vou contar com o senhor. Ó, uma nota dessa aqui é 50, essa daqui é 10. Vamos lá, pá. Nem era assim um volume de dinheiro absurdo. Era 2.000 e poucos reais. Eu fiz: pronto, olha, o senhor guarde esse dinheiro. Não der para dar para ninguém. O dinheiro é seu. Se alguém quiser dizer: não, ó, o Ministério do Trabalho mandou dar, é mentira, o dinheiro é seu. Você não deve nada a ninguém, não deve conta para acertar com nada. Se puder, leve esse dinheiro para casa ou então entregue para alguém de sua confiança. Mas não vá nessa onda que geralmente o empregador, ou é muito comum, o empregador, um gato, um capataz, chega em cima desse trabalhador alguns dias depois e fala: ó, o Ministério do Trabalho disse que o senhor deve devolver o dinheiro. Pô, o cara não tem conhecimento de nada, o cara nem conhece dinheiro, o cara não sabe às vezes o próprio nome completo. Então, assim, é uma presa fácil e é uma situação muito inusitada e triste.
Situação que eu senti medo, a gente sente medo, né? Teve uma vez que eu entrei numa balsa lá em Manaus e essa sua pergunta é interessante, Eduardo. Daria um bate-papo muito grande, mas eu vou responder rapidamente. Uma vez lá em Manaus eu entrei numa balsa e obviamente uma balsa estava no meio do rio e era na hora do almoço, né? Aí eu cheguei lá, aí marinheiro, marítimo geralmente é uma turma bem pesada, né? Os caras são acostumados ali a lidar com aquelas agruras do rio e do mar, isolamento e tal. Os caras são meio... Tem besteira não com eles. Aí eu entrei lá, era mais meio-dia. Aí eu entrei com essa minha cara, aí a peãozada fez: Eita, bochecha, o doutor veio prender você. Aí bochecha amazonense desses bruto, criado ali mesmo, ribeirinho, fez: O que é que o senhor quer aqui? Eu fiz: Não, bochecha, é só uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Nada fora do comum não, é uma fiscalização padrão tal. Eu vou lhe entregar uma notificação e o senhor vai lá no Ministério do Trabalho, levar a documentação que eu pedi. Foi denúncia? Eu falei: Foi não, senhor. Foi não, senhor. Foi uma fiscalização normal. Eu vim fiscalizar, entrego a notificação, o senhor me leva a documentação que eu pedi lá no Ministério do Trabalho. Eu fiz: sim, eu achei que era denúncia. E aí, Laporte? Tô aqui brindando esse pessoal com insights da nossa bela carreira. É isso, eu acho que amanhã eu continuo sobre segurança e saúde do trabalho, porque a turma tem muitas dúvidas, né? E senão fica muito longo e depois eu tenho dificuldade até para colocar no YouTube. Quase que eu pulei na água, Céu, por conta dessa história. Já vamos aí com quase meia hora, mas amanhã eu faço a parte 2 de segurança e saúde do trabalho e vou falar detalhadamente das NRs, que eu fui me envolvendo em outros assuntos e não consegui falar das NRs. Só concluindo, semana que vem, quem topar, nos assiste lá no Estratégia, 1 a 4 de agosto. Qual era a pergunta de Eduardo? Eu vou responder de Eduardo. Qual era? São muitas perguntas, aí fica passando direto os bate-papozinhos aí. Eduarda, qual era a sua pergunta, Eduarda? Me lembra aí que eu me esqueci. As perguntinhas vão subindo, aí eu me perco. Mande, mulher, sua pergunta qual é? Acompanha. Sim, tá, certo. Olha só, é a última pergunta que eu vou responder, porque também essa pergunta é longa. Essa é uma questão de política pública, entendeu? Quem critica a fiscalização do trabalho escravo, ela vê a fiscalização do trabalho escravo mais no âmbito de entrar na propriedade, entrar na situação de fato na qual se encontra o indivíduo e retirá-lo dali. Perfeito, isso a gente faz com muita destreza e reconhecimento, tanto dentro quanto fora do Brasil. Qual é o acompanhamento que existe após esse momento? Porque vamos supor, o cara sai da propriedade, recebe uma rescisão, sei lá, R$3.000, recebe 3 salários mínimos como resgatado. Depois de algum tempo, obviamente, esse dinheiro ele vai embora. E numa situação, por exemplo, interior do Nordeste, interior da região amazônica, em que a pessoa não tenha o que fazer em termos de ocupação, é natural que em algum momento ela tende a voltar para aquela atividade da qual ela foi resgatada. E isso é verdade, infelizmente. O índice de retorno de resgatados, eu não tenho esse dado, mas a gente já resgatou pessoas mais de uma vez. Por pura impossibilidade daquele indivíduo se inserir numa atividade econômica na região dele que tenha um patamar civilizatório mínimo. Então, esse acompanhamento que deveria acontecer por parte das prefeituras, as maiores prefeituras, ela tem o que chama de CRAS, que acho que é Centro de Reabilitação e Apoio Social. É como se fosse um órgão vinculado à assistência social da prefeitura. O próprio Estado poderia ter, Estado de Mato Grosso eu acho que tem, Estado do Amazonas eu não conheço, e também o governo federal. Porque não é só você chegar e retirar
o trabalhador daquela situação, que vai fazer com que ele, enquanto ser humano, seja elevado a uma condição de dignidade X que não tenha que se submeter mais àquilo. Não é verdade essa lógica. Na verdade, o que a gente deveria ter, e nesse ponto o Estado peca, é uma política pública para evitar que essa coisa aconteça de início. É muito fácil a gente chegar com todo o aparato estatal e punir, que é o que o Estado por excelência faz. E a segunda parte, em que ponto fica? Como é que o Estado vai ofertar agora uma prestação social para que o indivíduo não volte para aquilo? Nem sempre acontece com a mesma presteza com que a gente chega para retirar e punir o opressor. Então, infelizmente, às vezes os empregados voltam. Não existe capacitação para eles próprios do próprio MTE. Para os trabalhadores dada pelo próprio MTE. Pelo relato que eu trouxe, vocês podem imaginar que são pessoas que estão no mais baixo extrato social, né? Socioeconômico, educacional. Então, assim, são trabalhadores braçais, são trabalhadores que não têm a menor possibilidade de se inserir numa economia mais dinâmica. Na verdade, a busca pela construção de dignidade, quando a gente está fiscalizando o interior do Brasil, é fazer com que o patamar civilizatório mínimo praticado naquela região, ele se eleve. Ou seja, se aquela região só produz castanha, ou só produz açaí, piaçava ou gado, que os trabalhadores não façam necessidade do mato, não durmam em barraco, não comam comida estragada, não bebam água de córrego. Para o empresariado, é viável, na maior parte dos casos, fazer isso. Agora, por conta de uma cultura arraigada de muito tempo, de deixar os trabalhadores à própria sorte, é que infelizmente a gente não vê com muita frequência uma condição adequada por onde a gente anda. Em locais em que já chegou uma fiscalização mais reiterada, a chance de aumentar essa condição mínima existe. Por exemplo, aí a gente já vai entrar em outro aspecto, que é um aspecto mais de meio ambiente. Os ilícitos de ordem de trabalho escravo, eles estão cada vez mais ligados a novos, pelo menos eu falo no campo, né? A novas fronteiras do ponto de vista da exploração de recurso natural. Então vamos supor, qual é número 1 na Amazônia hoje? Desmatamento. Desmata para quê? Para gado. E quando a terra está desmatada, quando o gado já ocupou, essa terra ela vem sendo empurrada pela monocultura da soja, por exemplo, do milho, ou por grandes latifúndios que vão cada vez mais empurrando a pressão do desmatamento para dentro da Amazônia. Então você vai ter hoje em gado, extração de recurso natural, mas você não vai ter, por exemplo, já nessa terceira onda da agricultura. Por quê? Porque ela é toda mecanizada. A terra que está com floresta nativa, ela não vale muita coisa. Depois que ela é desmatada, vira pasto, ela já começa a valer alguma coisa. E depois, com a especulação, o preço vai subindo e o gado ele vai afastando e desmatando cada vez mais. Quem fez estudos muito bons a esse respeito foi o Repórter Brasil. Quem quiser pode entrar lá e dar uma mergulhada nesse infográfico. É nítido como a fronteira do trabalho escravo no ambiente rural, ela está diretamente ligada à expansão da fronteira agrícola. E aí a gente passa a perceber que uma presença maior do Estado tende a elevar a condição na qual os trabalhadores se encontram. Ou seja, evitar que novas situações como aquela aconteçam. Agora, uma política pública, só concluindo a pergunta que a menina fez, uma política pública para resgatados não voltarem para aquela circunstância não existe. Porque quem tenta defender a inexistência disso é porque dizem que aquela situação de fato da qual o trabalhador foi reiterado não deveria nem existir. Aí eu já discordo, é pensar do ponto de vista muito
um mundo de poliana, né? Se a gente fiscalizar e cada vez mais for presente, vai deixar de existir essa condição. Em tese até deixaria, mas quando, entendeu? Então, num primeiro momento, o trabalhador ele deveria ter uma política pública que o oferecesse um mínimo de assistência, mas não tem. Não tem. Amanhã, 22 horas de novo, vamos continuar sobre segurança do trabalho, mas eu vou descer mais na minúcia de cada NR. Chame seus amigos que se interessam pela temática então, seja AFT ou MPT também tem muito interesse nesse tema. Amanhã, mais uma vez, mandem suas perguntas, tanto pelo Facebook, pelo Instagram. Contem comigo. Um abraço.